Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Sexta, graças a Deus. Meu irmão, que semana pesada? E pra você, de boa ou também tá dando glória que sextou? Muita tensão no trabalho, muita correrias, estresse, mas cá estamos, nem tão firmes e nem tão fortes, mas vivos. Hahaha. Seguinte, como é sexta, bora pra um papo mais suave, mais leve, descontraído, mais nostálgico? Topa? Então senta aí meu irmão, relaxa e vamos conversar. Cara, cê tá ligado que eu amo tecnologia, amo videogames, essas coisas, né? Mas mano, esses dias conversando em casa, num jantar com meu filho, sobre vídeos games, me surgiu uma ideia pra um papo aqui com você. Pota, já percebeu, né? Aliás, já falamos até sobre isso. Que quanto mais conectados estamos, mais distantes, menos contato físico, presencial, humano, nós temos. Assim, o papo começou porque ele me disse que comprou o FIFA 26, novo jogo de futebol da EA. E me comentou da decepção que ele teve com o jogo, cheio de bug. Enfim, e aí eu já meio que me aprofundei no assunto, falando que atualmente, não vejo tanta graça assim nos jogos de atualmente. Ponta. Que na verdade, pra mim parece mais que são filmes que você faz a escolha, do que o personagem vai fazer. Do que um jogo propriamente dito. Ponta. Pode ser até que eu esteja errado, e que os jogos atuais que eu já vi são nesse estilo, mas só posso opinar dos que eu já vi, não é? Tipo The Last of Us. Hahaha. Calma fanbase. É só uma opinião, não quer dizer que seja ruim, beleza? Mas sim, rolou um papo de nostalgia mesmo, porque assim mano, tu joga online com qualquer pessoa do mundo hoje em dia, de boa. Com quem tu conhece, ou não conhece. Mas acabou aquele lance de vamos nos reunir pra jogar. Fazer um campeonato de futebol online. Putz, como era divertido. A gente se reunia na casa de alguém. Ou comprava pizza. Ou fazia um churrasco. Escolhia os times e sempre tinha aquele time que não podia escolher. Porque era forte demais. Não era justo. Sorteava pra ver quem enfrentava quem. Anotava placar num caderno, cara. Bons tempos. Ou quando nos reuníamos para ir num fliperama jogar, pegava moedas com a mãe, pai, avós, tias, e ia com a galera. Fora que mano, antigamente a última coisa que a galera queria, era ficar trancada em casa jogando videogame. Negócio era tá na rua jogando futebol, empinando pipa, rodando peão, andando de bicicleta, patins. Mano, a última opção era estar em casa. E mesmo quando chovia a gente dava um jeito de estar na rua. Eu lembro bem disso, tinha uma vizinha que era a única que tinha garagem coberta na casa dela. E quando chovia, nós íamos para essa garagem e jogávamos futebol de botão. Já ouviu falar disso? E olha que curioso. Naquela época a gente usava a tecnologia como complemento da diversão. Hoje parece que a tecnologia virou a própria diversão. Mas claro, eu jamais disse ou vou dizer que eu não gosto de videogame. Já até tivemos uma conversa sobre isso, tu não lembra? Vou deixar o link dessa conversa aqui no card. Vai lá depois dar uma olhada. Ficou top. Lá eu falei da minha história, com os videogames, quais eu tive, os jogos mais tops que eu lembro de ter jogado. Mas como eu falei antes, os videogames serviam para unir também. Para ser uma forma de reunião social. Juntar os amigos, era preciso estar no mesmo lugar para jogar junto. E fora que na minha opinião, os jogos eram bem mais legais. Hoje em dia tem gráfico, tem realismo, mas na boa, nem se compara ao início da inteligência artificial nos jogos. Putz, eu lembro como se fosse hoje o primeiro Fórmula 1 que tinha modo carreira. Que maneiro que era. Ou as Master Ligas, quando os jogadores passaram a recusar suas propostas de contratações. Ou quando surgiam propostas pelos jogadores do seu time. Era muito legal. E falando particularmente dos jogos de futebol, perdeu muito essa magia. As produtoras acabaram com os eventos mais legais que tinham. Posso falar pelo que eu jogo, o eFootball. Cara, agora, que é época de Copa, eles estão colocando uns eventos a mais, mas fora isso, é geralmente um evento contra outros usuários, e outro evento contra a IA. Fora os desafios que a gente inventava mesmo nos jogos que não eram multiplayer. Tipo Resident Evil. Desafio de zerar mais rápido, ou então quando a gente fazia código, para ter munição e armas infinitas. E o desafio era zerar sem tomar nenhum dano.
Se sofresse dano, passava o controle pro próximo. Cara, era a diversão que a própria gente inventava. Aí no papo lá em casa, eu comei quando meu primo e eu estávamos zerando pela primeira vez o Resident Evil. Quanta dificuldade que foi. Primeiro que não tinha a facilidade da internet para ver gameplay, dicas, só em revistas periódicas. E eram caras, então nem sempre a gente comprava. E o pior de todos, o jogo vinha tudo em inglês. Não tinha tradução para português BR, então ai como entender o que tava ali na tela. As informações do que fazer para evoluir no jogo. Caderno na mão, dicionário de inglês e português. Ia traduzindo até descobrir o que a gente tinha que fazer. Sei que foi pra base de uns 4 meses pra gente zerar. Hahaha, mas fala aí mano. Eu tô muito velho saudosista? Ou tem um pouco de razão nisso tudo que eu tô falando? Porque mano, realmente, independente de curtir os jogos atuais ou não, entender eles ou não, uma coisa é fato. Não precisa mais reunir pra jogar junto, é tudo online. Então cara, as amizades estão também praticamente tudo online. Eu dou graças a Deus, que meus filhos são uma exceção a esse mundo atual. Mesmo jogando online e tudo, eles têm amigos reais, fazem atividades reais. Ai que entra um outro ponto muito importante do que eu vejo nos dias de hoje. E cara, espero que isso não ofenda ninguém. Afinal é só meu ponto de vista. Mas mano, na minha visão, parece que muitos pais estão terceirizando cada vez mais a atenção que deveriam dar aos filhos. Cara, tá aí uma coisa que eu acho um absurdo velho. E admiro muito os pais que não seguem essa tendência, sabe? Tipo o Cris Pereira, que é um cara que, além de eu admirar o trabalho dele, também admiro como ser humano. Como pai, ele tem um filho pequeno, o Ben. E vira e mexe ele posta no Insta com ele. Brincando, jogando Uno, andando de bicicleta. Enfim, fazendo atividades. Como o personagem dele diz, o Gaudêncio, criança com joelho ralado tem história, e o ponto é esse mano. Ter histórias pra contar, tá ligado? Tipo, dá licença, tu me permite contar uma que eu aprontei na minha infância, só pra tu ter ideia. Seguinte. Um dia eu tava lá na rua que eu morava junto com meus amigos, a gente conversando. Até que um teve a brilhante ideia de entrarmos na fábrica abandonada que tinha ao lado da rua que morávamos. Ah, imagina, né, todos nós uns moleques. Imagina se não íamos apoiar a ideia? Só que um detalhe. Meus pais não estavam em casa. Eles tinham ido, eu acho que na minha tia. Ou seja, eu tava sozinho. Ai, tá beleza, pulamos o muro e fomos pra fábrica. E perdemos a noção do tempo lá dentro. Quando decidimos sair, depois de um bom tempo, já começa o primeiro detalhe. Pra sair tínhamos que passar pelo muro da casa de um vizinho nosso. Bem alto. E era um espaço bem mínimo para caminhar. A altura era bem grande. Caiu dali, era no mínimo uns ossos quebrados. No mínimo. Só pra te ter uma ideia. Bom, mas o pior ainda tá por vir. Pode acreditar. Mano, parece história de filme de tão louco que foi. Eu tava lá em pé no muro, andando pé por pé, e no início da rua quem é que tá vindo? O carro dos meus pais. Cara, tava bem longe. Mas parece que eu consegui ver o olhar da minha mãe me fulminando em cima daquele muro. Hahaha. Sei que fiquei as férias inteiras em casa de castigo, sem poder brincar. Vocês acreditam que no tempo em que nós estávamos dentro da fábrica, meus pais voltaram pra casa. Não me encontraram. E nem na casa dos vizinhos. Eles chegaram aí na casa do meu avô que era em outro bairro. Me procurar? Hahaha. Na época não tinha celular para ligar e saber onde estava. Que nem hoje em dia. Fora que eu não ia avisar. Ó mãe, eu tô aqui na fábrica abandonada com os guris, tá? Hahaha. Foi uma loucura. Mas são as histórias que uma infância bem vivida proporciona. E voltando ao ponto. Mesmo com videogame, como eu contei, tem história. Porque era uma forma de reunir os amigos. Criar campeonatos de futebol. Ou o lance do Resident Evil de criar desafios pra zerar. Hoje em dia, é cada um literalmente na sua casa, e na maioria das vezes, você nem faz ideia da cara da outra pessoa que está jogando com você. Ah, fora também claro, que, na minha época de adolescente, tinham as lan houses.
Se tu nem faz ideia do que eu tô falando, deixa que eu explico. Lan House era um local cheio de computadores, onde você ia com seus amigos para jogar. Pagava por hora e usava o computador. Tinha gente que usava para ler seus e-mails, acessar a rede social da época, o Orkut, entrar nas salas de bate-papo do UOL. E Corujão era o seguinte: a gente pagava um valor maior para ficar a madrugada toda lá jogando. E o jogo da moda era o Counter-Strike. Tá vendo? Mesmo quando rolava tecnologia no meio, o legal era usar com a galera. Era mais um motivo para reunir os amigos, e talvez esse seja o ponto principal de tudo isso, mano. Senta. A tecnologia nunca foi o problema. O problema foi quando a gente começou a trocar momentos reais por conexões virtuais. Hoje a gente fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Mas, cada vez conversa menos olhando no olho, e sinceramente, eu sinto falta disso. Não da tecnologia antiga, mas da forma como a gente usava ela para aproximar as pessoas. Agora, meu amigo, quero saber o que tu acha disso tudo que conversamos. Acha que tem algum sentido, ou nada a ver? Cada geração é do seu jeito e acabou? Eu tô sendo nostálgico demais? Tu já só aquele velho reclamão? Hahaha. Deixa aí nos comentários, quero muito saber. E sim, chegou o momento pidão, LAs, uma nova sigla pra nós. Hahaha. Então é isso. Like, inscrição, ativar o sino, compartilhar. Faz aí, mano. 4 passinhos que vai deixar teu mano opinador aqui felizão demais. E cara, vamos de palavra-chave. Pra eu saber que tu chegou até o final mesmo comigo nesse papo. Deixa aí nos comentários. Corujão. Beleza? Um bom final de semana pra você. Curta muito, descansa bastante. E até o nosso próximo encontro aqui no nosso boteco. Valeu!